Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro: Opúsculos por Alexandre Herculano, tomo 07. Por Alexandre Herculano. Advertência. O inédito em forma de projeto de decreto inserto neste volume com a data de 1851, e de certo modo os estudos que o volume encerra relativos ao Conselho de Belém, relacionam-se com factos pouco conhecidos da vida do autor, e por isso, expomos sobre eles, os seguintes esclarecimentos para sua melhor inteligência. Em 1851 combinara a Herculano colaborar com o ministério que subiu ao poder, em 23 de maio desse ano, em um vasto plano de reformas destinadas a melhorar o estado econômico, político e administrativo do nosso país. Com esse propósito se prestou a entrar em várias comissões não remuneradas para que foi nomeado, entregando-se desde logo à sua patriótica empresa. Mas este pacto tão esperançoso para o país, apenas pôde manter-se por alguns dias antes da recomposição ministerial de 7 de julho do mesmo ano, cessando de todo quando ela ocorreu. Dos trabalhos de que o historiador se encarregara e em que naquele breve espaço de tempo pusera a mão, ainda por morte dele, se conservavam nas suas pastas apontamentos e manuscritos em diversos estados de desenvolvimento, e foi entre esses vestígios de um formoso sonho patriótico, que achamos aquele projeto que, pela matéria de que trata, nos pareceu dever ser incluído no presente volume. Com esse projeto pretendia a Herculano promover em grande escala a cultura dos nossos terrenos maninhos, especialmente a dos que eram vinculados, facultando a alienação do domínio útil destes últimos, por meio de enfiteuse, e interessando na aquisição deles o povo do campo e na cessão os administradores de vínculos. No preâmbulo como o apresentamos, faltam algumas considerações com que o autor o precedeu acerca do alcance econômico dos decretos dictoriais de Dom Pedro IV, pois que do respectivo manuscrito apenas apuramos fragmentos truncados, mas a omissão não o prejudica quer na redação, quer na doutrina, quanto ao seu essencial objetivo, sendo certo que o assunto de tais considerações está largamente tractado pelo autor no seu estudo sobre vínculos publicado no volume IV desta coleção. Com o conhecimento deste estudo fácil nos foi deduzir da leitura de um dos referidos fragmentos, que a Herculano atribui ao seu projeto a vantagem de poder obstar a que os maninhos que se tornassem elodiais pela extinção dos vínculos, viessem a acumular-se, malbaratados e incultos, nas mãos de poucos e já abastados proprietários, à semelhança do que sucedera com muitos dos bens territoriais, que as leis de D. Pedro libertaram para o domínio do Estado. A extinção dos vínculos viria depois, com maior proveito de todos os interessados, incluindo a sociedade. Em outro dos fragmentos se lê que o governo tencionava mandar rever o decreto de 22 de junho de 1846, sobre forais, para o reconduzir ao genuíno pensamento do decreto de 13 de agosto de 1832, sobre a mesma matéria, aclarando-se também as disposições deste último. Mas alguns anos depois, como se conclui de uma correspondência que o autor mandou para o Arquivo Rural, e que fecha este volume, já ele achava tarde para se proceder a essa revisão, atenta à multiplicidade de transações já então efetuadas segundo a Lei de 1846. Quanto aos estudos relativos ao Conselho de Belém, são do tempo em que a Herculano presidiu a Câmara Municipal daquele Conselho, no biênio de 1854 a 1856, e constam de duas representações da Câmara, uma ao governo, outra às Cortes, e de um projeto de caixa de socorros agrícolas. Foram todos publicados em folhetos, e vão reproduzidos no presente volume apenas com leves emendas de revisão que o autor deixou indicadas. Estes importantes estudos e a presença do autor na vereação do Conselho,
também se relacionam com os factos políticos a que acima nos referimos. A medida administrativa traduzida pelos decretos de 11 de setembro de 1852, que extinguiram o termo de Lisboa e com ele, constituíram os concelhos de Belém e dos Olivais, estava incluída no plano de reformas do Ministério de 23 de maio de 1851. Mas o ministério seguinte não atendera nestes diplomas a todas as razões de justiça em que ela devia basear-se, sucedendo que os novos conselhos ficaram privados dos recursos a que tinham natural direito, e lhes eram imprescindíveis, para prover a sua livre administração e manter a sua independência. Como as opiniões de A. Herculano nesta matéria, e a sua intervenção naquele plano de reformas eram conhecidas de muitas pessoas influentes do Conselho de Belém, daí nasceu a ideia de o investirem no encargo de vereador, para que ele viesse reclamar contra a injustiça e aclarar o pensamento originário da medida decretada. Acresce que em 1854, o ministério ainda era o mesmo que referendara aqueles decretos, e deste modo se explica a eleição do historiador, e pelo teor das representações da Câmara se ajuizar de toda a questão. Porém não foi apenas para satisfazer aqueles justificados desígnios dos seus constituintes, que A. Herculano aceitou o encargo popular para que foi eleito. Uma aspiração mais elevada, sobrelevando quaisquer intuitos políticos, o guiou nesse procedimento, aspiração que se revelou em todos os atos da Câmara da sua presidência, e acentuadamente se patenteia nos estudos de que falamos, era criar no Conselho de Belém uma norma de administração local, que tornando-o florescente, pudesse servir de incentivo a outros conselhos. Era tentar a propaganda do municipalismo pelo exemplo, já que em 1851 lhe escapara o ensejo para fazer revigorar em todo o país a grande instituição que ele tanto encarecia e que, segundo as suas profundas investigações históricas, foi noutras eras a base da nossa prosperidade e força política. Não é para este lugar a narração de como a Câmara presidida por A. Herculano veio a ser dissolvida pelo governo, não conseguindo o historiador levar a cabo a sua nobre tentativa. Os esclarecimentos que ficam expostos são bastantes para o fim a que se destinam. 1898. Os editores. Duas epochas e dos monumentos ou a Granja Real de Mafra. 1843. Houve entre nós um rei nascido com uma índole generosa e magnífica. Foi D. João V. Favoreceu a fortuna a grandiosidade do seu ânimo. Durante o reinado deste príncipe as entranhas da América pareciam converter-se em ouro, e a terra brotar diamantes para enriquecerem o tesouro português, e o nosso primeiro rei do século XVIII pôde emular Luís XV em fasto e magnificência. Há porém diferenças entre os dos monarcas. Luís XV, mais guerreador que guerreiro, malbaratou o sangue de seus súbditos em conquistas esteréis. D. João V, mais pacífico que tímido, comprou sempre sem olhar ao preço, a paz externa dos seus naturais. Luís XV levou a altíssimo grau de esplendor as letras e as ciências. D. João V tentou, mas ficou muito aquém do príncipe francês. Devemos todavia lembrar-nos de que Luís XV era senhor de uma vasta monarquia, e D. João V rei de uma nação pequena. Uma literatura extensa e ao mesmo tempo vigorosa, só aparece onde há muitos homens. É como a grande cultura, que só pode fazer-se em opulentas propriedades e dilatados terrenos. D. João V teve como Luís XV o seu Louvre, mas um Louvre em harmonia com o caráter, não tanto religioso como beato e hipocrita, do seu pai naquela epocha. Mafra ficou duvidosa no desenho, entre o mosteiro e o palácio. As duas entidades arquitetônicas compenetram-se e de um modo inextricável. A púrpura está lá remendada de burel,
o burel alindado com púrpura e o sceptro do rei enlaça-se com a corda de esparto, ao passo que a alpargata franciscana ousa pisar os degraus do trono. Os que sabem quão corrompidos foram os costumes em Portugal no princípio do século passado, e quão esplêndido e ostentoso foi o culto divino, quão brilhante foi a corte portuguesa nesse tempo, e por quão frouxas mãos andou o leme do Estado, não precisam ver Mafra. Mafra é a imagem de tudo isso. Um grande edifício, fosse qual fosse o destino que seu fundador lhe quisesse dar, é sempre e de muitos modos um livro de história. Os que nele buscam só um tipo por onde aferir o progresso ou decadência das artes na epocha da sua edificação, L é acento circunflexo é M apenas um capítulo desse livro. Os castelos, os templos e os palácios, tríplice gênero de monumentos que encerra em si toda a arquitetura da Europa moderna, formam uma crônica imensa, em que há mais história que nos escritos dos historiadores. Os arquitetos não suspeitavam que viria tempo em que os homens soubessem decifrar nas moles de pedras afeiçoadas e acumuladas a vida da sociedade que as ajuntou, e deixavam-se ir ao som das suas inspirações, que eram determinadas pelo viver e crer e sentir da geração que passava. Eles não sabiam, como os historiadores, que no seu livro de pedra, também como nos daqueles, se podia mentir à posteridade. Por motivo tal foi a arquitetura sincera. Mafra é um monumento rico, mas sem poesia, e por isso sem verdadeira grandeza. É um monumento de uma nação que dormita após um banquete como os de Luculo, é o toucador de uma Laís, ou Frine assentado dentro do templo do Deus dos cristãos, e sob outro aspecto é a beataria de uma velha tonta, afectando a linguagem da fé ardente e profunda d'Órigens ou de Tertuliano. Sem contestação, Mafra é uma bagatela maravilhosa, o diche de um rei liberal, abastado e magnífico. É pouco mais ou menos o que foi Portugal na primeira metade do século XVIII. Colocai pela imaginação Mafra ao pé da batalha, e podereis entender quanto é clara e precisa a linguagem destas crônicas, lidas de poucos, em que as gerações escrevem misteriosamente a história do seu viver. A batalha é grave como o vulto homérico de D. João I, poética e altiva como os cavaleiros da ala de Men Rodrigues, religiosa tranquila, santa como Dom Filipa rodeada dos seus 5 filhos. As mãos que edificaram Santa Maria da Vitória, meneando as armas em Aljubarrota, deviam ser vencedoras. A batalha representa uma geração enérgica, moral, crente. Mafra uma geração afeminada que se finge forte e grande. A batalha é um poema de pedra. Mafra é uma sensaboria de marmoré. Ambas, ecos perenes que repercutem nos séculos que vão passando a expressão complexa, e todavia clara e exacta, de 2 epochas históricas do mesmo povo, sua juventude viçosa e robusta e sua velhice caxética. O caractere de um monumento do tempo presente não pode ser por certo um edifício gigante, um templo ou um palácio. Onde as crenças religiosas vacilam como a luz que se apaga, o templo seria uma página de história fabulosa, onde a pobreza extrema substitui a riqueza, um tanto estúpida e fastosa com mau gosto, o palácio esplêndido seria um capítulo anacrônico. O monumento deve resumir a sociedade, e em nenhum desses gêneros de memorandum se acharia representado o actual existir. Que somos nós hoje? Uma nação que tende a regenerar-se, diremos mais, que se regenera. Regenera-se porque se repreende a si própria, porque se revolve no lodaçal onde dormia tranquila, porque se irrita da sua decadência, e já não sorri sem vergonha ao insultar de estranhos, porque principia enfim a reconhecer que o trabalho não deshonra, e vai esquecendo as visagens senhoris de fidalga. Deixai passar essas paixões pequenas e más que combatem na arena política, deixai flutuar a luz do sol na superfície da sociedade, esses corações cancerosos que há e vedes,
deixai erguerem-se, tombar, despedaçarem-se essas vagas encontradas e confusas das opiniões. Tudo isto acontece quando se agita o oceano, e o mar do povo agita-se debaixo da sua superfície. O sargaço imundo, a escuma fétida e turva hão de desaparecer. Um dia o oceano popular será grandioso, puro e sereno como saiu das mãos de Deus. A tempestade é a precursora da bonança. O lago Esfaltite, o mar morto, esse é que não tem procelas. O nosso estrebuxar, muitas vezes colérico, muitas mais mentecapto e ridículo, prova que a Europa se enganava quando cria que esta nobre terra do último Ocidente era o cemitério de uma nação cadáver. Vivemos, e ainda que semelhante viver seja o delírio febril de moribundo, esta situação violenta aos olhos dos que sabem ver, é uma crise de salvação, posto que dolorosa e lenta. Confiemos e esperemos, o nome português não foi riscado do livro dos eternos destinos. Um dos sinais evidentes da restauração social do país, e ao mesmo tempo o caractere mais notável que distingue esta epocha, é o seu movimento industrial na mais extensa significação da palavra. Primeira entre as diferentes indústrias é a agricultura, e a agricultura tem incontestavelmente sido o nosso principal progresso. Qual será, portanto, o monumento que melhor resuma este período de regeneração? Será o aspecto do solo, o viço dos campos, a abundância substituída à escassez, namorada do homem laborioso. Arroteai algumas geiras de terra, em um marco esculpe a data dessa transformação, cobri a superfície de Portugal destes marcos. Eis a HI, não um, porém 1000 monumentos que significarão o espírito do presente. Plantai o bosque na serrania escalvada, que é libraceje virente para o céu, e enrede as suas raízes nas rachas da penedia. Agitada pelo vento, a selva com o seu rugir irá contando a cada século que nascer as tendências laboriosas do nosso, que já começam a aparecer. Os cimos das montanhas são as verdadeiras aras de Deus, é lá que oravam as nações virgens. Santificai a vossa religião de patriotismo pelo culto universal e primitivo, o bosque murmurando com o expirar da aragem é um raimo ao ancião dos dias, que este raimo nos consagre a memoria ao amor e gratidão de nossos filhos. Ao lado dos passos monásticos de Mafra, monumento de uma era de vãs grandezas, vai-se hoje levantando sem ruído o monumento modesto, mas eloquente e sancto, da ideia acento agudo à progressiva da atualidade. Ao lado dessas pedras amontoadas, desses torreões gigantes maciços e pesadamente estupidos, serpeam já os prados virentes por veigas e vales, cobertos ainda há pouco de abrolhos e urzes. Contrastando com os lanços de muralhas caiadas da Ocre, que amareleja bestialmente, como um cordão de ouropel enfiado em diamantes por entre a cor severa dos marmores tisnados pelo tempo, vêem-se ao longo verdejar os pinheirinhos, que coroam as alturas ao norte e oriente daquele edifício monstruoso, híbrido e extravagante como uma composição pseudo-poética da fênix renascida. As folhas de terra cultivada dilatam-se pelas chapadas e encostas, várias na cor segundo a altura das searas, ou conforme a qualidade do solo, nos sítios onde ainda as sementeiras não surgem no começo do germinar. É como um xadrez enorme, cujas casas se houvessem repartido ao acaso num tabuleiro irregular e imenso. A vontade real fez aparecer o edifício, outras vontades reais fizeram nascer a granja modelo. Para a primeira requeria-se ouro e força, para a segunda inteligência e amor do país. O sceptro foi robusto e potente quando amontoou aquela penedia lavrada e esculpida. O sceptro é o símbolo da paz e da beneficência, quando em vez de converter pão em pedras, converte gandra brávia e estéril, em um nobre exemplo que mostre ao povo onde está a sua derradeira esperança, o progresso da indústria e o amor do trabalho.
Para a maravilhosa inutilidade de Dom João V gastaram-se por largos anos os milhões que de continuo nos entregava à América. O lidar acumulado de 50.000 homens consumiu-se em desbastar e polir essas pedras hoje esquecidas, que apenas servem para alimentar por algumas horas a curiosidade dos que passam. É uma verdade 100 vezes repetida que o preço de Mafra teria coberto Portugal das melhores estradas da Europa, mas nem por ser trivial essa verdade deixa de ser dolorosa. E todavia tal preço era o menos. As maldicões submissas dos que foram arrastados de todos os ângulos da monarquia para esta grande anuduva nacional, e as lágrimas das suas familiares, não as pôde sufocar a adulação cortesa. Transudaram até nós nas páginas da história, e caindo sobre o ataúde dourado do príncipe que as fez verter, deixaram a inscrição do seu nome manchada de uma nódoa que o tempo não gastará. A vasta e risonha granja que viceja ao lado do negro e carrancudo edifício, não custou uma só mealha dos dinheiros públicos, não arrancou uma lágrima. Não são maledicções o seu fruto, são bênçãos dos que vivem, serão no futuro bênçãos da posteridade. O convento-palácio, nascido sob manto de púrpura, alegre na sua juventude e habituado a pompas de longos anos, aí está, ilustre mendigo, assentado hoje num como ermo, onde a vida robusta de séculos que lhe fadara o fundador, se vai convertendo em antecipada decrepidez. Inutilmente com a sua grande voz de bronze ele pede que o abriguem das injúrias das estacões. As agulhas do céu filtrando-lhe por entre os membros, lá os vão lentamente desconjuntando, o sol cresta-lhe a fronte e faz prosperar os musgos, que lhe arrugam a rija epiderme, o vento redemoinha através das suas janelas mal seguras, e bramindo naquelas solidões do seu recinto, atira ao rosto das estatuas aos acantos dos capitéis, a face polida das paredes de marmoré, o pó que tomou nas asas passando pelas serranias. No meio do estrepitar do mundo ninguém escuta o gemer do gigante de pedra, ninguém se lembra de tirar do pecúlio do Estado a mais pequena soma para ele. E por quê? Porque a sua miseria não fala aos corações, nem aos entendimentos. Memórias gloriosas? Não as rala. Utilidade? Para que serve essa pedreira imensa? A granja, porém, de Mafra nem teme as agulhas do céu, nem os raios criadores do sol, povoa os seus agros outeiros de pinhães, a cujo abrigo zombará em breve da fúria dos ventos. Não vai pedir socorros à munificência pública, útil já aos pequenos e humildes, sê-lo-á também algum dia a quem a fez nascer, útil em proveitos materiais, e o que mais vale em frutos de verdadeira glória. Há 4 anos apenas que os muros da cerca ou tapada de Mafra, estirando-se como serpe monstruosa por 3 léguas, através de vales e outeiros, encerravam um vasto maninho coberto de sarças rasteiras, onde raro se via levantar uma arvore solitária curva e pendida pelo assoltar contínuo das ventanias, ou algum pequeno e enfezado pinhal perdido no meio daqueles matos inúteis. Era um símbolo de barbaria ao pé de um símbolo de opulência. O edifício e o parque pareciam significar no seu conjunto, o orgulho tendo por fundamento o nada. Há 3 anos ordenaram S.S. M.M., se começassem a desbravar esses terrenos incultos. O actual intendente das cavalheiriças reais, o S.N.R. A. Severino Alves, foi encarregado de administrar as caudelarias ali estabelecidas, e da direção daquele arroteamento. Obra de 1/6 da tapada mais próxima do edifício, destinou-se imediatamente para a cultura, e os trabalhos principiarão. O estado em que estes se acham, comparado com as despesas proporcionalmente diminutas, que se tem feito, provam que talvez houvesse quem fosse tão digno de ser encarregado de realizar o pensamento generoso, nobre e civilizador dos nossos príncipes, mas que ninguém por certo seria mais que o S.N.R. A. Severino Alves.
O que vamos dizer não é completo, não é a história particularizada de tudo que examinamos com os próprios olhos, porque não queremos ser prolixos. O nosso intento é ver se contribuímos para o verdadeiro progresso da terra em que nascemos. Se os grandes ou pequenos proprietários que abandonam os seus campos e herdades, ou que desprezam os meios de os tornar mais produtivos, se mostram surdos ao bradar da imprensa e de todos os homens sisudos, revocando esta malaventurada nação à atividade e ao trabalho, que se envergonhem ao menos com o exemplo que lhes dá o trono. Enquanto os governos e os parlamentos ponderam a conveniência, a necessidade do estabelecimento das quintas de estudo em Mafra, sem ruído, sem verbosos relatórios e discursos, se vai estabelecendo e aperfeiçoando uma granja modelo, que esperamos faça sentir dentro de pouco à agricultura portuguesa o seu benéfico influxo. Certos de que S.S. se colocarão à frente do movimento agrícola do país, porque o aumento da agricultura deve trazer a prosperidade aos seus subditos. Neste jornal que se derrama por todos os ângulos de Portugal, daremos notícia das experiências que se forem fazendo, dos melhoramentos que se forem introduzindo nas propriedades do apanágio da coroa. A nossa situação especial nos habilita para obter a este respeito exatas informações. A utilidade que daí possa resultar aos agricultores, retribuam-na eles em gratidão aos príncipes que souberam ser dignos do amor dos portugueses, e entenderam plenamente o grave e progressivo pensamento deste século. Escolhida a porção de terreno na Tapada de Mafra que se devia destinar à cultura, dividiu-se aquela parte em 8 grandes tratos ou folhas, cujo arroteamento se tem seguido sucessivamente e sem interrupção até hoje. O sistema adotado para este fim foi o melhor que era possível imaginar. Além da cultura feita à custa da Casa Real, vão se distribuindo aos habitantes da vila de Mafra os terrenos que eles querem desbravar. O inteiro usufruto destes terrenos fica pertencendo por 3 anos a quem os converte de maninhos, que eram em terras aráveis, e ainda que o solo da Tapada me pareça de inferior qualidade, e se achasse muito deteriorado pelas plantas ruins de que estava coberto, todavia essa cultura tem dado excelentes resultados. A produção da batata, planta tão conveniente para terrenos arroteados de novo, ha sido tal, que no ano passado se alevantaram na Tapada 1 para 800 carradas deste útil solano, cuja introdução na Europa tornou impossíveis as fomes espantosas, que de anos a anos lhe desbastavam a povoação. Nessas encostas e veigas onde tão pouco tempo os olhos esmoreciam alongando-se pelos sarçais, vêem-se estendidas as searas, os campos de milho e os batatais, e nos rostos dos habitantes da vila e dos povoados circunvizinhos, e nos seus trajos e porte, vê-se que se o amor da taberna tem diminuído, os hábitos do trabalho e por isso a abastança tem aumentado. Mais de 20 egoas, mães e filhas, e de 40 poldros, constituem já uma caudelaria que vai adquirindo rápido crescimento. 50 vacas entre as de casta vulgar taurinas e de uma excelente raça asiática, e são tractadas com esmero talvez não inferior ao que se emprega na começada caudelaria. Os estábulos e currais, ordenados pelos melhores métodos modernos, e com atenção a importantes considerações higiênicas, seriam um bom modelo para aqueles que pensam reduzir-se o tratamento dos gados unicamente a dar-lhes muito de comer, não importa se bom ou mau. Ainda que na granja de Mafra os animais sejam alimentados por via de regra, a manjadoura, sistema hoje aconselhado nos países mais adiantados, como preferível por graves motivos, nem por isso deixa de haver neste estabelecimento agrícola muitos prados pastáveis, compostos além da azevém de uma mistura de certo número daquelas plantas de que separadamente se compõem os artificiais. Estes, porém, merecem com razão os especiais cuidados do SNR. Severino Alves.
As plantas que constituem estes prados, tanto regados como secos, são a luzerna, os trevos branco e encarnado, o onobrix, senfoin, a anafa, a cenoura e a ervilhaca. A cultura de algumas destas forragens ainda se limita a diminutas experiências, mas a de outras já tem adquirido bastante extensão. Admiramos sobretudo um luzerna. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.